Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje vamos para o nosso último vídeo da série Reforma Protestante. Já gravei 3 vídeos sobre a Reforma Protestante e hoje, no dia 31 de outubro, dia em que a Reforma Protestante é celebrada, vou gravar o último vídeo dessa série de 4 vídeos. Vamos nessa? Pois bem, hoje o vídeo está meio no improviso, né? O tempo está um tanto quanto corrido, mas não posso deixar de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo falando acerca da Reforma Protestante. Os vídeos anteriores eu falei acerca da importância do que a gente chamou de pré-reformadores, falei da importância de Carlos Magno ao resgatar ali o ensino clássico, na formação humanística dos reformadores, e hoje eu quero falar apenas da Reforma Protestante, daquilo que a gente chamou ou ficou conhecido como os solas da Reforma Protestante, tá? O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é de que nenhum reformador tratou desses 5 solas de forma sistemática, né? Muito pelo contrário, cada um tratou deles em determinados pontos. Os 5 solas estavam presentes entre os reformadores, ali Lutero, Zwingli, Bucer e tantos outros aí, Guilherme Farel, e Calvino. Depois, sim, ele sempre esteve presente, mas não sistematizado tal como nós o conhecemos hoje, né? Então os 5 solas, eles estavam presentes, mas não de forma sistematizada. Essa sistematização dos 5 solas só veio acontecer no século XIX ou século XX, em que os 5 solas foram então ali sistematizados. Mas é claro que vai se perceber em todos os ensinos dos reformadores, dos pré-reformadores e nos grandes homens da história da igreja, o princípio, que é o primeiro sola, que é o maior deles, que é o sola scriptura, que é o somente as escrituras. E isso vai ser percebido até de forma mais abrangente nos cristãos chamado aí do período escolásticos. A gente vai perceber uma abrangência ainda muito maior. Então esse slogan já estava presente na reforma ali, e ele era muito importante porque se há um padrão, a gente deve buscar a partir desse padrão. E o padrão não poderia ser o Papa, né? O padrão não poderia ser os homens da igreja. O padrão teria de ser Deus. E Deus se fez presente, como diria São Tomás de Aquino, se fez presente a nós, se revelou a nós por meio da Sagrada Escritura, por meio da Bíblia. Então nós conhecemos a Deus só e somente por meio das Sagradas Escrituras. Ele se revela, sim, por meio da sua natureza, por meio da criação, mas ele se fez também a saber dele, se fez conhecido por meio da Bíblia Sagrada. E é por meio dessas escrituras que nós conhecemos o que foi a sua obra, quem é Deus, o que ele fez. Então esse princípio de somente as escrituras dizia respeito a buscar a verdade somente na Bíblia Sagrada e não no Papa, quando ele falava ex cátedra, ou seja, falava da cadeira, e o que ele falava da cadeira, ele era então inerrante e infalível. Então isso foi um dos pontos muito importantes, um ponto de decisão na Reforma Protestante. Então devemos buscar a verdade na Bíblia Sagrada. Então essa ideia de sucessão apostólica foi uma invenção também que surgiu no século VI com Gregório Magno, um pouquinho antes com Leão Magno também, essa ideia de sucessão apostólica, né? Então isso nunca esteve presente ali na história da igreja nos primeiros séculos. Então a ideia do somente as escrituras é que somente da Bíblia nós podemos tirar a verdade. E da Bíblia, alguns vão dizer que a Bíblia não contém toda a verdade, mas tudo que está na Bíblia é verdade. Eu já penso diferente e digo que a Bíblia contém toda a verdade, porque se ela relata tudo sobre a criação, então toda a realidade está ali relatada na criação. O fato de não tratar de leis da natureza de forma específica não significa que o princípio não está ali nas escrituras. Por exemplo, disse Deus haja luz, né? Então Deus estabelecendo todo o princípio de funcionabilidade na criação. Então sim, a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus, e é a partir dela ali que nós vamos conhecer o que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Tanto que todos os outros solas da reforma que veio a posteriori ser sistematizados, eles vão partir desse mesmo princípio de sola escritura, porque é nas escrituras que nós vamos encontrar, por exemplo, o segundo sola, que é somente Cristo. Ou seja, não há nenhum outro mediador, seja o Papa, seja aquilo que a Igreja Católica falou de os santos da Igreja intercederem, de intercessão mediadora de Maria, que também é uma outra
intervenção que aconteceu a posteriori. Não, isso não existe. Não é a partir do princípio de sola escritura que todos os outros vão ser disseminados. E nós vamos ver então esse segundo sola de somente Cristo, muito claro ali na Bíblia Sagrada. Cristo é o nosso advogado, foi Cristo quem sofreu a ira de Deus, foi Cristo, Deus encarnado, que transitou tanto no meio do Deus Pai, quanto no nosso meio por ser carne e osso. Então ele, ao servir como receptáculo dos nossos pecados, recebeu então o juízo de Deus, o castigo de Deus, e por isso nós somos justificados. E aí aquele texto clássico, de Lutero, que a justificação é pela fé e pela fé somente. Então o segundo sola vai sair ali do princípio de sola escritura. É ali que nós vamos perceber na sola escritura de que Deus enviou o seu Filho, de que Deus nos amou por meio de Jesus Cristo e que Deus nos fez filhos dele por meio de Jesus Cristo, porque a justiça no Filho de Deus foi feita. Então somente Cristo é o nosso mediador, somente por meio de Cristo nós podemos ter acesso a Deus, somente por meio de Cristo podemos nos relacionar com Deus, somente por meio de Cristo podemos chamar Deus de Pai. Se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. Então não há outro mediador que não seja Cristo, por isso somente Cristo. E aí vem o terceiro sola, que também vai sair ali do princípio de sola escritura, que é o somente a fé. Fé diz respeito àquela compreensão acerca do que Deus fez por nós. A pregação do Evangelho vai ser feita, nós vamos ouvir essa pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai fazer com que nós compreendamos o que foi o Evangelho, e assim nós iremos crer na obra de Jesus Cristo. Então somente a fé diz respeito à compreensão do que foi a obra de Cristo, do que foi a obra de Deus manifestada no Filho Jesus Cristo. Então nós passamos a crer, nós passamos a confiar e passamos a ter a convicção de que agora nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós fomos resgatados por meio da obra de Jesus Cristo. Então, esse terceiro sola de somente a fé também vai derivar do princípio de sola escritura, porque é ali nas escrituras que nós, então, encontramos a verdade sobre o Evangelho. Então vem o quarto slogan, o quarto sola das escrituras, que é somente a graça. Somente a graça diz respeito àquilo que não merecíamos. Nós fomos salvos porque Deus assim o quis. Deus poderia nos condenar e estaria sendo justo ao fazê-lo. No entanto, Ele, em seu grande amor, em sua grande sabedoria, em seu grande conselho, Ele escolheu nos salvar. E para que nós pudéssemos ser salvos, então houve a necessidade de que um homem fosse punido, porque um homem desobedeceu a Deus e Deus não poderia de forma alguma ser injusto a não punir o homem. Então Ele pune o homem, que também é Deus, Jesus Cristo. E isso resultou para nós, salvos, como algo gracioso, ou seja, não há nada, absolutamente nada que possamos fazer que então agrade a Deus, ou que vai fazer com que nós mereçamos algo de Deus. Então, somente a graça diz respeito exatamente a esse favor de Deus que nós não merecíamos, que nós não fazíamos jus sim, à condenação e não à salvação, mas Deus nos deu esse favor, Deus nos fez filhos dele por meio de Jesus Cristo. Isso foi de forma graciosa, e essa graça também significa que nós mudamos o nosso hábito, nós passamos a viver então em novidade de vida. Por quê? Porque o Evangelho nos alcançou e agora o nosso comportamento deve também ser diferente. As nossas condutas, elas devem ser atreladas agora ao fruto do Espírito, que é o amor, a benignidade. Então, o que nós devemos fazer agora, não fazemos para merecer algo de Deus, mas fazemos algo porque graciosamente já recebemos algo de Deus, E é isso agora que nos importa. E por fim, o último sola, somente a Deus a glória. Somente a Ele a glória, porque Ele fez tudo e nós não fizemos absolutamente nada. Então, chamamos isso aí de monergismo, somente a energia de Deus, somente o poder de Deus. Não há nada que nós façamos que possa agradar a Deus, que possa fazer com que Deus faça algo por nós. Deus, Ele fez tudo por nós. Nós não fizemos absolutamente nada porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E um cadáver não tem capacidade de fazer absolutamente nada. Então Deus nos ressuscitou ao nos regenerar, Deus nos reconciliou com Ele, Deus por meio do seu Santo Espírito fez com que nós pudéssemos então ter uma comunhão com Ele, e por meio da obra de Cristo, então nós somos chegados de Deus. Se não fosse assim, jamais teria a possibilidade ou haveria a possibilidade de nós chamarmos Deus de Pai, porque se não fosse Cristo, jamais teríamos esse privilégio de orar a Deus, jamais teríamos esse privilégio de chamar Deus de Pai, jamais teríamos esse privilégio, essa certeza, essa convicção de que hoje nós temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo.
Então, somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Então, esses 5 solas, sim, eles permearam toda a reforma e permearam também boa parte dos pré-reformadores e boa parte da história da igreja. Mas é ali, na Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, que há esse ponto de cisão em que todos, em que esses homens, esses grandes homens de Deus, então eles conseguem ali já derrubar aqueles pilares que já havia sido fragilizado por outros homens anteriores a eles, daquilo que a gente chama de Igreja Católica Romana, que se desviou completamente da fé a partir ali das invasões bárbaras no Império Romano. Então, mais uma vez, somente as Escrituras, ela é a palavra inerrante e infalível de Deus. Não tenha nenhuma outra verdade que não seja ela. Somente Jesus Cristo, não há nenhum outro mediador, não há nenhum outro salvador, não há quem você possa pedir para que você seja salvo, que você seja convencido do Evangelho, que não seja Cristo. Somente é Ele, somente por meio dele. Então você ora a Deus por meio de Jesus Cristo e que o Espírito Santo possa te convencer para que então você entenda o que foi o Evangelho, então você tenha fé e somente a fé para que você possa então compreender o que foi a obra de Cristo e entender que a graça que você recebeu de Deus, que é o favor, sem nada merecer, ela deve te impulsionar a andar de forma diferente, a andar à luz do fruto do Espírito. E devemos entender que tudo isso é graças a Deus e somente a Ele a glória deve ser dada. Somente a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, tudo bem? Então esse foi o nosso 4º e último vídeo da série Reforma Protestante. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa providenciar os meios para que você escute o Evangelho, para que você seja convencido do Evangelho e entenda o que foi a obra de Cristo e possa ter um relacionamento com Deus, tudo bem? Então se você gostou, curta, comenta, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, ou melhor, se Ele quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.